Faculto a palavra neste momento, no horário do expediente, aos senhores conselheiros. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu queria trazer uma situação que, tentando fazer o acórdão do processo 4499 de 2008, em que foi trazida a deliberação deste pleno em 5 de julho de 2018, tem uma situação em que o nosso voto ele foi vencedor por maioria. Acontece que tem uma parte do mérito que eu verificando e a ata ela não reflete essa realidade, por isso eu fico amarrado em como fazer este voto que reflita a realidade do que deliberamos aqui no Pleno. Na questão da saúde, por exemplo, o conselheiro Sérgio divergiu e foi acompanhado pelo conselheiro Rodrigo. E nessa votação, votamos integralmente pelo mérito. Eu e o conselheiro Alberto. A conselheira Cleide estava presente, mas se absteve de votar porque não estava presente na relatoria, na hora da relatoria. Acredito que tenha sido isso a razão. Então, a questão do mérito quanto à saúde restou empate. Então, a rigor, talvez nessa questão meritória da saúde, Vossa Excelência, o processo teria que voltar a pleno para se decidir essa questão, para que eu possa fazer a publicação. Porque eu vou colocar nos itens tastar de mérito o vencedor, e quanto à saúde, empate, fica assim sem sentido. E também a ata, como está, ela não reflete essa realidade. Aí temos que fazer a complementação dessa ata ou a necessidade de trazer esse processo novamente para sanar esta parte do julgamento, assim, no meu sentido, no meu entender. Porque a questão meritória envolveu vários aspectos. Um deles foi a saúde, que teve um voto divergente do conselheiro Sérgio, acompanhado pelo conselheiro Rodrigo. E que ficou assim, empate, com a deliberação minha e do conselheiro Alberto. Aí, nesse aspecto do mérito, faltaria o tribunal desempatar a votação. Eu trago isso para análise, coloco para pensarmos a forma mais correta de fazermos, mas eu queria dar essa notícia e, logicamente, que faça o registro dessa informação na ata da sessão de hoje. Obrigado, senhor presidente. É apenas isso. Alguém mais? Passamos, então, à ordem do dia para relatar conselheiro Anselmo. Senhora presidente, tendo em vista as pautas terem sido feitas internamente e externamente, vamos dizer assim, publicadas, e as novas diretrizes, né, em que o tribunal está se portando quanto à questão de competências de câmaras de plenário, eu tenho que fazer a retirada dos 4 processos previstos hoje para a sessão do Pleno e afetados, entendo, a Câmara. Assim, eu estou retirando de pauta os processos 7338 de 2018, na verdade, todos da pauta de hoje. São apenas 4 processos. Eu estou retirando de pauta, assim eu fico sem processo para a sessão de hoje, na ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago a relatar prestação de contas de governo do senhor Fernando José de Araújo Lou, na qualidade de ex-gestor do município de Mata Grande, durante o exercício financeiro de 2008, protocolada nesta Egrégia Corte de Contas no dia 14 de abril de 2009. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal,
que elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 005/2010, conclusivo pela aprovação das contas de governo. Os mesmos evoluíram ao gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, que por meio da decisão monocrática de número 04/2017, apontou o não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença das irregularidades abaixo elencadas, quais sejam descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, pela não aplicação do mínimo de 25% em educação, descumprimento do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, por praticar remanejamentos, transposições e transferências no montante de R$ 4.356.000, sem a devida autorização legislativa, previsão na LOA de dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesas, ausência de relação de repasses do 10º ao Poder Legislativo Municipal, não envio da cópia do Plano Plurianual, PPA, não envio da cópia da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ausência de inventário geral analítico de bens imóveis e ausência de relação de processos licitatórios ocorridos no exercício, o descumprimento também do disposto no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, especificamente porque o repasse à Câmara Municipal teria extrapolado o limite máximo imposto pelo artigo 29A, divergências entre os valores apresentados no relatório de gestão fiscal e no relatório resumido de execução orçamentária. Assim sendo, o eminente conselheiro substituto determinou a notificação do senhor Fernando José de Araújo Lou para apresentar defesa, assim como os documentos faltantes, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em 7 de março de 2017, o ex-gestor compareceu aos autos para apresentar defesa quanto às irregularidades apontadas. Destaca-se, por oportuno, que a atuação do conselheiro substituto procedeu-se por um erro de tramitação processual, uma vez que a relatoria do Grupo Regional 6, biênio 2007-2008, é de competência deste conselheiro. Assim, mesmo considerando vício de tramitação, este conselheiro entende que a atuação daquele não deve ser invalidada, uma vez que não gerou qualquer tipo de prejuízo para os interessados e o ato atingiu a sua finalidade, que era de conceder o contraditório à ampla defesa, na forma do que estabelece o parágrafo 4º, artigo 64 da Lei 13.105/2015. Caminhados os autos ao gabinete deste relator, após nova análise, foi verificado que o gestor precisaria se manifestar sobre outras inconsistências que poderiam implicar na rejeição das contas, oportunidade na qual deveria ser renovada a requisição para que também encaminhasse a documentação obrigatória faltante, sendo proferida a decisão simples de número 13/2018, determinando a citação do mesmo. Determinando a citação do mesmo para apresentar defesa e encaminhar a cópia do plano plurianual, comprovar o efetivo recebimento do montante de 567.000 a título de devedores diversos, esclarecer a nota explicativa que cita a portaria 447/2012 da STN, esclarecer o cancelamento de restos a pagar processados no montante de R$ 84.246, e também esclarecer quanto ao descumprimento do artigo 22 da Lei 11.494/07. Em 6 de 6 de 2018, o ex-gestor compareceu novamente aos autos e apresentou a defesa/justificativa, bem como a documentação complementar. Os autos não tramitaram
nem pela auditoria, nem pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista se tratar de balanço geral anterior ao exercício financeiro de 2010. Por fim, Excelência, convém registrar que este tribunal não realizou qualquer tipo de auditoria ou de inspeção in loco no município em epígrafe quanto ao exercício financeiro de 2008. Este é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Relatados, o processo não tramitou pelo Ministério Público, tendo em vista tratar-se de prestação de contas anterior ao exercício de 2010, não havendo, nesse caso, manifestação ministerial. Com a palavra o conselheiro. Senhora presidente, fizemos a análise das documentações obrigatórias e constatamos que o gestor deixou de encaminhar o inventário geral de bens e valores, compreendendo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, bens de natureza industrial, ações, créditos e valores, almoxarifados e a relação nominal da dívida industrial. Também não encaminhou a relação dos processos licitatórios ocorridos naquele exercício financeiro, porém, convém ressaltar que o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima não impossibilita a elaboração do presente parecer prévio, mas prejudica na análise dos estoques de bens móveis e imóveis. Passamos em seguida à análise dos instrumentos legais de planejamento e de programação financeira do município e verificamos que inicialmente o gestor encaminhou apenas a LOA e em um momento posterior, atendendo decisão preliminar proferida pelo conselheiro substituto, encaminhou a LDO para o exercício de 2008. Quanto ao PPA, alegou o gestor que ficou impossibilitado de atender a decisão, tendo em vista que não foi permitido pela Prefeitura o acesso aos arquivos. Salientou também que todas as leis orçamentárias foram rigorosamente encaminhadas a este Tribunal de Contas, em atendimento ao calendário de obrigações, sem, contudo, realizar sua comprovação. No que se refere à LDO, observamos que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal 43/2008, que estabeleceu as diretrizes para a elaboração dos orçamentos para o exercício financeiro de 2008, compreendendo as diretrizes, os objetivos e as metas da administração. 2. A estrutura, a organização e as diretrizes para a execução e alteração do orçamento do município. 3. As disposições relativas a despesas com pessoal. E, por fim, 4. As disposições sobre as alterações na legislação. Integraram também a LDO, dentre outros, o anexo de metas e prioridade da administração, sendo verificado que este foi elaborado em conformidade com os programas finalísticos estabelecidos no PPA e foi encaminhado também o anexo de metas fiscais anuais. Quanto à LOA, a análise constatou que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal número 45/2008, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 27.803.000, respectivamente, sendo que R$ 22.525.000 foram consignados para o orçamento fiscal e R$ 5.277.000 para o orçamento da Seguridade Social. Enquanto as receitas correntes foram estimadas em R$ 21.482.000, as despesas correntes foram fixadas em R$ 19.512.000. As receitas de capital em R$ 6.321.000 e as despesas de capital em R$ 7.860.000. A referida lei também autorizou, em seu artigo 5º, a abertura de créditos suplementares em até 40% do orçamento previsto, ultrapassando, portanto, o limite de 20% que este relator entende como sendo razoável para a alteração objetiva do orçamento. O artigo 6º da lei orçamentária acima mencionada, que vem sendo reproduzido em textos legais de inúmeros outros municípios alagoanos,
contraria de forma direta o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e o parágrafo 8º do artigo 176 da Constituição do Estado, que consagram o princípio da exclusividade do orçamento. Como únicas exceções admitidas pela Constituição, estão a possibilidade de autorização para abertura de crédito suplementar e para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. No caso da Lei Orçamentária em análise, constatamos, portanto, que apenas o artigo 6º contém matéria que não deveria estar disposta na LOA, posto se tratar de autorização para a realização de remanejamento, de transposição ou de transferência de dotações orçamentárias. Em seguida, nós passamos à análise do orçamento, dos balanços orçamentários, financeiros e patrimonial do município e constatamos que durante o exercício de 2008, o município realizou receitas na ordem de R$ 24.024.000, executou despesas na ordem de R$ 23.482.000, o que representou um resultado superavitário no importe de R$ 541.000 aproximadamente. No que se refere à alteração do orçamento, a análise constatou que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos, no montante de R$ 8.336.000, que corresponderia a cerca de 30% da receita estimada, dentro, portanto, do que estava preconizado no artigo 5º da LOA. Com relação ao balanço financeiro, constatamos que as receitas orçamentárias foram de R$ 24.024.000, que as despesas orçamentárias foram de R$ 23.482.000, que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 5.143.000 e que as despesas extra-orçamentárias foram de R$ 5.381.000. Verificou-se também que os saldos de caixa do exercício de 2007 foram de R$ 486.000 e que foram transferidos para o exercício de 2009 o valor de R$ 789.000. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 1.810.000, né? Devido principalmente ao superávit orçamentário e à aquisição de bens móveis e imóveis. Ainda quanto à variação patrimonial, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 446.000, de bens móveis no valor de R$ 242.000, acrescendo o ativo permanente imobilizado do município, que alcançou o estoque de R$ 5.055.000, sendo que R$ 3.180.000 de bens imóveis e R$ 1.716.000 de bens móveis. O demonstrativo da dívida fundada interna e externa apontou que o endividamento passou de R$ 6.069.000 para R$ 5.540.000, o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 8,71%. A dívida flutuante atingiu o montante de R$ 688.000, este representado por restos a pagar processados no montante de R$ 300.000 aproximadamente, e não processados de R$ 1.900.000, e também por consignações e depósitos no montante de R$ 345.000. No balanço patrimonial, mais precisamente no que se refere ao ativo financeiro realizável, é importante destacar que houve um registro no montante de R$ 454.000 a título de devedores diversos. Em seguida, fizemos a análise dos limites constitucionais com a educação, Fundeb, saúde, do 10º da Câmara Municipal e dívida fundada. E, quanto à educação, nós verificamos que o município gastou R$
94 mil reais na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicando quantia correspondente a 23,99%, abaixo, portanto, do limite mínimo determinado pela Constituição Federal. Destaca-se nesse ponto que nós contabilizamos, nós consideramos o que foi escriturado na rubrica, na função 12, subfunção 361, denominada de ações de manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por entendermos que são despesas realizadas com atividade e meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. Quanto ao Fundeb, mais precisamente quanto ao pagamento dos profissionais do magistério mínimo de 60%, nós constatamos que a Prefeitura destinou uma quantia correspondente a R$ 3.733.000, o que perfaz o percentual de 51,90%, portanto, não atingindo o patamar mínimo estabelecido pelo inciso 12 do artigo 60 da DCT, combinado com o artigo 22 da Lei Federal 11.494/2007. Verificamos também que o município aplicou, dentro do exercício financeiro, a quantia correspondente a 98,95%, cumprindo, portanto, o que preconiza o artigo 21, combinado com o parágrafo 2º da Lei 11.497. Verificamos, no que se refere à política pública de saúde, que foram gastos R$ 3.173.000, o que representa um percentual de 23,11% em saúde, desta forma cumprindo o que determina a Constituição Federal. E quanto a esse aspecto, nós chamamos a atenção do fato de termos contabilizado o valor correspondente a R$ 239.000 na função 10, subfunção 301, que se trata de atividade de apoio administrativo indispensável à prestação daquela política pública. Ressaltamos também que o município deixou de aplicar R$ 239.000 em política pública de saúde através do Fundo Municipal de Saúde, uma irregularidade grave, porém, dentro da linha do que a gente vem entendendo, não atribuída, ou melhor dizendo, não passiva de controle nas contas de governo, mas atribuída ao secretário de saúde na análise das contas de gestão. Quanto ao 12º da Câmara Municipal, divergimos nesse ponto do entendimento firmado pelo conselheiro substituto, conselheiro Alberto Pires, visto que na época aplicava-se o limite de 8%, limite máximo de 8% da receita tributária e das transferências constitucionais, como base de cálculo para se estabelecer o limite total de repasse à Câmara Municipal. Por fim, nós verificamos que, quanto à dívida consolidada, o município apresentou um percentual de 23%, dentro, portanto, do limite estabelecido no artigo 182 da Constituição Federal. Senhora Presidente, com relação à despesa com pessoal, verificamos que o Poder Legislativo gastou R$ 105.000 com pessoal, o Poder Executivo um montante de R$ 6.773.000, representando respectivamente os percentuais de 0,46% e de 29,38%. Dentro, portanto, das exigências do artigo 19 e 20, inciso 3, a linha A, B, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
No que tange a restos a pagar no final do mandato, essa análise ficou prejudicada, tendo em vista a ausência de informações nos autos sobre as despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do exercício pelo gestor. Todavia, na análise do balanço geral, identificamos que o saldo de caixa foi no valor de R$ 789 mil, que seria suficiente para saldar as obrigações contraídas durante todo o ano de 2009. Fizemos uma análise superficial das metas e prioridades da administração. Nesse ponto, identificamos que apenas 28,57% tiveram suas prioridades na execução orçamentária, isto é, das 63 metas, apenas 18 apresentaram algum tipo de execução orçamentária. Que classificaria, portanto, as ações do município, de acordo com o critério adotado pelo TCU, como muito fraca, de execução muito fraca. Fizemos análise também das metas fiscais, ficando diante das informações constantes na LDO, no relatório resumido de execução orçamentária, verifica-se que o resultado primário realizado no valor de R$ 1.034.000 ficou acima do estabelecido na LDO, que seria de R$ 681 mil, cumprindo, portanto, esta meta fiscal. Quanto ao resultado nominal, destacamos que houve uma diminuição da dívida, passando do valor negativo de R$ 707 mil para um valor também negativo. Eu acho que aqui tem um erro de R$ 1.106.000, ultrapassando, portanto, a meta estabelecida na LDO. Por fim, senhora presidente, eu voto no sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Fernando José de Araújo Lou, gestor do município de Mata Grande, no exercício financeiro de 2008, recomendando ao Poder Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este se dê pela rejeição / irregularidade das contas, amparado no artigo 31, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, e ainda nos artigos 1º, incisos 1 e 4, artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual 5.604. Voto também por recomendar ao atual gestor que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas nos itens 13, 21, 25, 29, 40, 41, 43, 3 a 43, 7, 44.4 e 47.1, bem como solicitar que atenda às recomendações expostas nos itens 30, 40.8, 43.8 e 48.8 deste voto. Votando também por solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2008. Aqui há também um equívoco. Conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e remeter cópia deste voto juntamente com parecer prévio ao gestor epigrafado por meio postal com aviso de recebimento. E oficiar ao Ministério Público Estadual sobre o inteiro teor deste voto, comunicando-lhe especialmente acerca das irregularidades apontadas no item 25, 29, 40 e 41 do voto, e, por fim, publicar
a presente deliberação. É como eu estou votando, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, entendendo que nós também devemos fazer o controle de legalidade, eu não tenho como votar neste processo, principalmente porque não tinha quórum para ele ser deliberado. Eu estou impedido, eu não tenho como votar. Porque tem que ter o quórum de 4 conselheiros aptos a deliberar, e o processo não tem. Quem mais? Vossa Excelência não está... É porque não tem quórum para deliberação nos autos. Instalação da sessão para deliberação, 4. Só temos 3 conselheiros aptos a votar. E, como a impossibilidade de, no mínimo, existir 4 para instalação da deliberação, da sessão do pleno, não tenho como votar, porque se votar, você vai votar num processo inexistente. O conselheiro Alberto, ele não consta por quórum. Não foi Vossa Excelência que elaborou o parecer? Não foi parecer. Foi não? Não. Eu atuei, no caso, indevidamente, como relator. Como julgador. Exatamente, como julgador, como julgador, mesmo incompetente. Sim. Entendeu? Incompetente para relatar. Para relatar. Mas ele não trouxe, eu não trouxe para julgamento. Não? Então, não. No ínterim, ele requereu o processo, fez o saneamento devido e está trazendo para julgamento. Tá. Então, eu não atuei dando nenhum parecer. Tá, mas não teve, então, parecer da auditoria no processo? Não. Ah, então tá certo. Porque eu entendi que não Vossa meu, Excelência né? tinha solicitado as diligências que foram feitas. Como relator. Ah, então tá, tudo bem. Excelências, então, assim, eu acompanho no mérito o conselheiro Rodrigo. Agora eu faço aqui as minhas colocações com relação à isenção de gastos administrativos para compor a base de despesas com saúde e educação, sobretudo quando essas despesas elas não vêm discriminadas, sobretudo quando é oportunidade ao gestor que as discrimine, para que possamos verificar as que realmente servem para aquela atividade fim, ainda que se utilize da atividade meio para propiciar, de fato, a atividade fim, porque eu vejo que, às vezes, somos muito parciais em nossas colocações, às vezes só falamos aquilo que interessa. Muitas vezes se diz que, olha, o artigo tal permite explicitamente isso, mas não se utiliza o artigo logo posterior quando diz, olha, isso aqui não pode. Então, acaba dando aquela ideia que tudo pode, sendo atividade meio e tendo algum vínculo que seja, mesmo discriminado com a atividade fim, possa ser considerado como despesa para atingimento daquele limite mínimo constitucional. Então, eu faço essas colocações e aproveitar o momento da discussão, mas já passado, para justificar a razão do meu voto. Então, fazendo aqui, não acredito, mas pelos valores diminutos, acredito que mesmo que se excluindo, não alteraria o percentual, desmerecendo ou cumprindo o limite constitucional, salvo eu tenha entendido o percentual de outra forma. Com relação à questão de verificação de situações com limite mínimo de saúde, é muito simples. Eu já disse e vou repetir, a responsabilidade do gestor é uma consolidação. Então, ele é responsável, evidentemente, pelas suas contas de governo. As contas de gestão, cada responsável diretamente vai respondê-la pela prestação quando o tribunal fizer competente análise e deliberação. Mas a gente não pode esquecer jamais que o gestor, o prefeito, o gestor, o modo do município, ele tem a responsabilidade em escolhendo e em fiscalizando. Se não há cumprimento da educação, saúde, seja qual for a forma de aferimento, ele acaba sendo responsável.
Essa é a regra, esse é o mote do porquê das prestações de contas de governo. No mais, Excelência, tendo em vista que o tribunal está evoluindo para fazer, e até disse que iria adotar também nas minhas análises, o cumprimento de normas não só constitucionais, diretamente constitucionais, mas também legais, mesmo de processos um tanto quanto antigos, Fundeb, limite de pessoal, transparência. Isso é louvável, que evoluamos para que façamos um controle mais sistemático de toda a administração que acaba sendo refletida na prestação de contas que é enviada à Corte. Fazendo essas ressalvas, Excelência, acompanho no mérito da reprovação o voto do conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente. Obrigado. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Aprovado. Senhora Presidente, eu teria mais um processo para relatar, que o processo 3849/2018, é um recurso de reconsideração em que eu pedi vista, recurso relatado pelo conselheiro Anselmo, eu solicitei vista dos autos, todavia eu só recebi o voto agora. Eu já fiz uma análise prévia, mas o restante do voto eu somente recebi agora para relatar, portanto eu não estou me sentindo habilitado a relatá-lo neste momento. Eu estou solicitando a migração do processo para quinta-feira, para a próxima quinta-feira. Sendo assim, minha pauta também fica esgotada, senhora presidente. Encerrada, então, a pauta desta sessão, passamos, então, ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro Rodrigo. é só uma reflexão, né, diante da alteração que nós tivemos recentemente quanto às competências das câmaras. Em um futuro breve, eu acredito que a gente vai precisar rever a necessidade de termos 2 sessões plenárias por semana, né? O que deverá acontecer muito rapidamente é que as câmaras tenham uma pauta cada vez maior, né? E precisem de uma atenção no sentido, talvez, de termos mais de uma sessão por semana. Mas as sessões plenárias, acredito eu, que passarão a se debruçar apenas mais sobre prestações de contas e recursos, razão pela qual eu acredito que a sua necessidade em realizar 2 vezes por semana acabará ficando prejudicada. Eu entendo a ponderação de Vossa Excelência, conselheiro, e eu acredito que realmente teremos que nos adequar muito em breve, quando tudo estiver transcorrendo com a maior regularidade com relação a essa distribuição processual nova, e muito provavelmente a realização do pleno ficará restrita a 1 vez por semana. É o que pelo menos estamos a vislumbrar com as colocações que traz Vossa Excelência. Não havendo, então, quem mais queira se manifestar neste momento, em nome de Deus, encerramos a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.